Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Olá. Hoje temos aqui a Rebeca connosco também a acontecer e o Lucas. Olá. Olá, Rebeca. Olá, Lucas. olá Lucas. Hoje temos aqui um episódio especial em que temos uma convidada para nos fazer aprofundar um tema que também acarinhamos como mães que somos e criadoras de vida neste mundo, não é? Que é a educação e o futuro, a educação para o futuro. E a Rebeca tem aqui um percurso interessante que já vão descobrir agora ao longo da nossa conversa. Mas antes de se calhar começarmos a conversa em si, Rebeca Sacoto, quem é a Rebeca? Quem és tu, Rebeca? Fala-nos um bocadinho. A Rebeca, só para fazer aqui um preâmbulo, eu conheci no ano agora que passou, depois de ter sido mãe das gêmeas. A Rebeca tinha sido mãe do Lucas e conhecemos-nos aqui nos encontros de maternidade de mães, nos grupos, e foi também uma expert em feedback dos nossos podcasts. Eu, esta pessoa tem um pensamento muito bem estruturado. E depois, em conversa, depois da conversa, fiquei a saber também outras passagens da vida da Rebeca e o projeto em que está atualmente envolvida. E pensei, não, tu vais ter que aceitar o convite e vais ter que ser uma das nossas convidadas. E pronto, e aqui estamos hoje. Portanto, força, Rebeca, fala-nos um bocadinho de ti. Quem és tu? O que te traz aqui? Obrigada, Isabel, obrigada. Já vão ouvindo aqui o Lucas a dar as suas contribuições. É um gosto estar aqui convosco. Realmente tenho seguido o podcast, tem sido super interessante ouvir as vossas reflexões. Ok, também queres contar quem é que eu sou, é? Pois. Então, vai fazer queixinhas. O Lucas já tem 7 meses e meio, já quase conversa. Então, quem é que eu sou? Eu estive a pensar um bocadinho sobre isso. Acho que é sempre temos sempre tendência a limitar-nos a dizer o que é que fazemos e de onde é que somos. E eu pensei em como ser um bocadinho mais abrangente na maneira de me apresentar. E acho que num resumo, acho que em muitas coisas da minha vida acaba por ser muito ambígua. Porque se por um lado nasci e cresci em Lisboa, estou em Lisboa e é onde estou a criar a minha família, também já vivi em Singapura e na Bélgica e já trabalhei um pouco por todo o mundo, desde Moçambique, Angola, Inglaterra, Índia. Se por um lado me consideram uma pessoa de números, sou engenheira física, trabalhei em consultoria de gestão há muitos anos, sou uma expert, entre aspas, do Excel. Por outro lado, também sou uma sonhadora, adoro escrever, tenho um blog onde escrevo poemas e outras coisas assim mais também tens uma página de Instagram desse blog que também tenho uma página, é verdade. Qual é o blog? Vamos Qual deixar é o blog? a referência. Sim, Diário da Orbícola. .blogspot.com, acho eu. Tenho esse blog e sou apaixonada por educação e por crianças e bebés. Portanto, acho que também poderia ter ido por uma via totalmente longínqua dos números. E, por fim, venho de uma família muito grande, com muitos irmãos e muitos primos, e acho que isso me tornou uma pessoa muito sociável e muito faladora, como vocês vão constatar. Mas, por outro lado, também tenho uma componente minha muito solitária. Gosto de viajar sozinha, gosto de estar sozinha em casa, na minha bolha, a ler, a escrever, a ver televisão. Portanto, no fundo, isto para dizer que há um bocado uma tendência de nos pormos em caixinhas. E eu tenho vindo a trabalhar muito em ver-me a mim própria como não parte de uma caixinha, mas de várias. Até porque são mesmo caixinhas opostas em algumas coisas, como estavas a dizer, é giro. Exatamente. E a experiência da maternidade tem sido também mais uma dessas, porque eu sempre me considerei uma pessoa muito independente, muito autónoma, até bastante egoísta. E de repente estou aqui a ser mãe do Lucas e a descobrir a diferença disso, não é? O ser interdependente de alguém, não só dele, mas também do pai dele e de outras pessoas que possam cuidar dele, o abdicar das minhas noites de sono para cuidar dele, e isso fazer parte, isso é também uma coisa que eu faço com muito amor e é uma aprendizagem também. Portanto, é isso, são as várias caixinhas onde eu me encaixo, em todas e em nenhuma, no fundo. Sim, não há nada como ter filhos para deixar-nos ser egoístas, eu acho isso. Acho que toda a gente devia ter filhos, nem que seja só por esse ponto. Porque deixamos mesmo, por muito que a pessoa goste de outras pessoas, e há muitas pessoas de quem gostamos realmente muito, não há amores como os filhos, não é? Exato. Passamos mesmo eu continuo sem dar o fim do meu corneto às minhas filhas, eu continuo. Era o que faltava. Pois, eu ainda estou nesse processo, eu também ainda estou nesse processo de desconstrução do egoísmo. Não é uma questão o corneto ainda vá. Tem o corneto delas, então. Exatamente. Também não pedes o fim do corneto delas, não é? Peço, mas não costuma resultar. Mas é giro isto de podermos ser várias coisas, não é?
Não temos que ser assim ao assado, e é giro seres tantas coisas diferentes. Pois é. Obrigada. Então, e o que é que querem saber? Estamos aqui, o Lucas está aqui a fazer um bocadinho de barulho, mas acho que temos que continuar a nossa conversa, não é? Claro que sim. Só se ele deixar, não é? Eu já disse à Isabel, eu acho super gira a questão da pessoa arriscar, não é? Ganhar coragem para mudar de área, uma área completamente diferente. Porque eu acho que é preciso uma certa coragem para a pessoa arriscar e avançar. E dizer, bem, então vamos. Porque não tem nada a ver. E a pessoa, por norma, tem sempre aquela... habitua-se muito ao que é confortável, não é? Ao que sabe, ao que conhece. E de repente mudar para uma área completamente diferente, eu acho que é preciso ter imensa coragem. E muitas vezes nós, inclusive, no episódio que falámos sobre o trabalho, foi um dos feedbacks que tivemos de algumas pessoas que tinham muita vontade de fazer outra coisa, que há outras coisas que gostam, mas que não conseguem arranjar essa força para mudar. Portanto, era giro que se tu explicar-nos um bocadinho como é que ganhaste essa coragem. Sim, como é que foi essa mudança? Como é que foi essa mudança? Foi um processo bastante longo e agora a posteriori acho que é, sei lá, contando a história, se eu contar a história assim em segundos, parece que é tudo muito fácil e muito fluido. Fácil. Mas na verdade foi um caminho muito longo, porque como eu disse, eu estudei Engenharia Física e mesmo na altura em que estudei Engenharia Física já não fui trabalhar na área mais típica da Engenharia Física, que é essa de investigação ou fazer um doutoramento, O que é que te levou à Engenharia Física já agora? Porque isso... Olha, acho que é um dos problemas da educação, que é a falta de orientação vocacional que existe nas escolas, em geral. E então eu era mais uma aluna que estava um bocado perdida, tinha a vantagem de ser a boa aluna, portanto qualquer disciplina eu gostava de todas. Como eu gostava muito de matemática, sempre me puseram na cabeça, olha, gostas de matemática, então vais para a engenharia, de certeza. Então vai para a engenharia. Professores, pai, etc. É mais matemática, vai para a engenharia, porque tem emprego, dá para tudo, etc. Depois eu olhava para os cursos de engenharia e nenhum me chamava. Engenharia civil, não. Engenharia mecânica, não. Mas tem que ir para a engenharia. Portanto, estava fechada na ideia. Tem que ir para a engenharia, tem que ir para o técnico. Técnico em Lisboa. Mas não saía dali. E ao ver a lista dos cursos todos, houve um curso que me chamou a atenção. Foi Engenharia Física. E porquê? Porque é um curso que as disciplinas, no fundo, são várias matemáticas e várias físicas. Todas as físicas que possas imaginar. E eu, na altura, estava no 12º e adorava física e adorava matemática. E pensei, pronto, é isto, vou continuar a estudar física e matemática. Eu gosto. Pronto. E depois houve pessoas que me disseram que o curso de Engenharia Física tem fama. Eu não sei se é verdade e acho difícil, depois de ter feito o curso, é difícil dizer que é verdade. Mas diziam que era um dos cursos mais difíceis do técnico. Dizer, esse curso é muito difícil. E eu pensei, bem, já que eu vou fazer um curso e não sei qualquer, vou fazer o que dizem que é difícil, porque se eu não conseguir, é porque era muito difícil. Mudar, mais fácil, exato. Se eu conseguir, espetacular, fiz um curso que é mesmo difícil. Bem, e digo que, não sei se é o mais difícil, o meu irmão tirou engenharia informática e sinceramente eu acho que ele teve muito mais trabalho do que eu tive. Mas a verdade é que esse carimbo também me serviu, depois de ter feito o curso. Deu-me uma credibilidade grande ainda hoje em dia, engenharia física, uau, mesmo eu não fazendo nada, não faço nada relacionado com a engenharia física. Exato, já olham para ti com outros olhos. Não me perguntem nada sobre física que eu já não sei. mas pronto, portanto, na verdade, olha, foi um passaporte. E na altura, depois de fazer o curso, gostei muito de fazer o curso porque sou uma curiosa nata e gosto de resolver problemas e gosto de me desafiar e, portanto, gostei de fazer o curso. Mas no final já sabia que não queria seguir aquilo que a maior parte dos meus colegas seguiu, que foi investigação, foram ter papéis de engenheiros em empresas de tecnologia, etc. Eu não queria isso, não sabia o que é que queria, e então a consultoria de gestão surge como, no fundo, mais um desafio. Eu fui trabalhar para uma empresa que se chama Boston Consulting Group, que é uma consultora de gestão e estratégia. Trabalhámos com empresas de todos os setores, muito ao nível da gestão. Foi uma procura tua ou foi uma procura da empresa? Foi uma procura da empresa. Aquilo que eu estava a fazer no último ano da faculdade era a vantagem de estar no técnico também. Começas a receber convites de recrutamento de várias empresas. E eu fui dizendo que sim a todas. Tipo, vou experimentar o recrutamento, vou ver o recrutamento, não é? Ou seja, não era ofertas, logo se vê. Sim. E estava um bocado assim tudo em aberta. Porque lá está, não fazia ideia o que é que queria. Depois, quando surgiu a BCG, entre outras consultoras,
Mas isso é a outro ponto lógica da nossa foi muito- educação. Imagina, da mesma forma como não temos orientação vocacional, também não temos orientação para o mundo profissional, de preparação da temos. busca de emprego e da preparação das E entrevistas. Também E eu é acho que no técnico, isso ainda, a engenharia, particularmente no técnico, isso continua, ainda é mais verdade, porque eu tenho colegas meus que andaram em outros cursos de mais de gestão ou de marketing e acabam por ter uma percepção melhor do mercado de trabalho ou de estágios. E isso no técnico, então, na altura, era zero. Não sabia nada sobre o mundo do trabalho, não sabia nada o que é que ia fazer quando saía, mesmo nas profissões, digamos, de engenheiros, também não sabíamos, ninguém sabia. Portanto, estamos muito perdidos um bocado naquilo que surgir. E no meu caso, nunca foi um problema, porque felizmente foram sempre sendo oportunidades. Acho que pode acontecer o oposto, que é a pessoa não sabe para que lado se virar, mas também não lhe estão a chover oportunidades, não é? E, portanto, ainda é mais desafiante. No meu caso, acho que foi Ao contrário, pois. foi ao contrário, era perdida, mas perdida, pelo menos perdida no meio de algumas oportunidades interessantes e foi um bocado navegar isso. Portanto, a BCG surgiu como uma opção de ser, mais uma vez, era mais um bocado, é uma lógica parecida com o curso, que é abrir portas. Não sei o que é que quero fazer, não sei para que indústria quero ir, a consultoria dá uma oportunidade de conhecer várias empresas, vários contextos, vários países também, acabou por ser depois uma carreira mais internacional. E eu disse, ok, bora, vou. E foi uma continuidade de uma escola. Foi uma escola totalmente diferente daquilo que eu aprendi no técnico, mas continuou a ser uma escola. Desafios, consultoria de gestão, para quem não está tão a par. Essencialmente, nós vamos tendo projetos de curta duração, 3 meses, 9 meses, vamos dizer assim, nunca são coisas muito longas, em várias indústrias, pode ser um banco, uma seguradora, uma entidade pública, um retalhista, etc., ajudar a gestão a tomar decisões importantes sobre a empresa. E, portanto, estamos a pensar como é que eu abro uma sucursal noutro país, ou como é que eu corto custos na minha operação, ou o que seja. E então são desafios muito diversos, em áreas muito diversas, e tudo era novo. Portanto, eu ia aprendendo tudo e achando sempre, lá está, com esta minha curiosidade nata, ia sempre achando tudo desafiante e interessante, e nunca é aborrecido. Não há um dia aborrecido em consultoria. Aí eu acho que é um ponto de giro da tua também personalidade, mesmo em relação ao curso, a tudo. Ou seja, nunca és uma pessoa muito fechada, aparente, pelo menos da ideia que eu estou a tirar agora. Deixas sempre as coisas em aberto, tipo, olha, logo se vê. Gostas desses desafios. Não é? Curiosidade, exatamente. Porque mesmo há pessoas que se calhar sentir-se-iam muito perdidas e sem saber o que é que haviam de fazer, tipo, só aceitar novos desafios, aceitar, quer dizer, têm medo. É engraçado ver isso, tu pareces muito à vontade com desafios, à vontade com o desconhecido. Olha, acho que sim, mas acho que também acabou por ser uma coisa que eu depois quis mudar. Porque acho que também, por um lado, sim, desafios e o desconhecido, mas também acho que é um bocado um sintoma de não saberes para onde é que vais. E como eu não sabia para onde é que ia, a minha bitola, e eu percebi isso muito mais tarde, eu faço terapia, já faço psicoterapia há muitos anos e já fiz muita desconstrução, acho que eu, como não sabia muito bem o que é que queria e para onde é que queria ir, a minha bitola foi durante muito tempo precisamente essa questão do desafio, desafiar-me. Estás sempre a mudar. O provar a mim própria que era capaz. Isto porque, voando mais para trás, eu fui uma criança que era muito agarrada às saias da minha mãe, dito pelos adultos que me rodeavam, e que era tinha um bocado ansiedade. E acho que depois, em contraponto, tinha muito esta lembrança das professoras da primária em dizerem: esta menina assim não vai a lado nenhum, porque eu não podia largar a minha mãe, porque eu faltava às aulas. E eu acho que isso ficou comigo e acabou por ter até um efeito positivo, mas ao mesmo tempo foi positivo, porque foi experiências interessantes, mas que me fez procurar sempre o desafio, não é? Portanto, provar que conseguias. O curso difícil, a consultoria que é desafiante, o ir para o outro lado do mundo, a trabalhar, etc. Fui estudar para a Bélgica em francês, porque queria aprender, eu não sabia falar francês, queria aprender a falar francês, fui estudar física em francês. Sim, isso é um desafio. Meu Deus. Bota desafio nisso. Acho que agora já não estou nessa fase da minha vida, e aí a mudança de carreira vai muito daí, foi essa constatação de o que é que realmente eu quero. Se eu parar de me desafiar constantemente, o que é que eu faria? O que é que eu gostaria de fazer? O que é que te faz feliz, não é? Pois. O que é que me faz feliz? No fundo, acho que estes desafios todos trouxeram-me uma bagagem gigante de experiências e de coisas que foram, no balanço, extremamente positivas. Portanto,
Foi interessante fazer este percurso e vou também perceber de onde é que isto tudo vinha e este caminho. Pronto, acho que é isso. Continuo a ser uma pessoa que lido bem com a incerteza, lido bem com... Acho que aprendi também essa flexibilidade. Acho que em consultoria também é muito isso. Eu costumo contar esta história que é um dos meus primeiros projetos. Eu não tinha projeto ainda e numa segunda-feira à noite dizem-me que eu na terça de madrugada tenho que ir para Marrocos com um projeto. E eu no dia a seguir de madrugada estou a ir para Marrocos, era o meu primeiro projeto, sempre. Eu digo, o que é que está a acontecer? Portanto, acho que aí a pessoa ganha esta capacidade de adaptação que acho que depois acaba por ser útil, tem sido super útil agora na maternidade. Áreas, tenho constatado, já comentei isso com o meu companheiro, é assim, pá, eu acho que a BCG preparou-me, na verdade, no fundo, preparou-me para a maternidade. Para a maternidade. Não dormir, desafios constantes, sempre a mudar. Estás sempre no limite físico e emocional. Exatamente. É que não é só um limite. Pois, passa um bocadinho do mental para o emocional, na verdade é isso. Aqui dentro e físico também, porque não dormes. Sim, o físico mantém-se. Pois. É engraçado o teu percurso, porque eu acho que toda a gente devia fazer assim. Nos primeiros anos de vida, devia ser só abrir portas. Porque nós não fazemos ideia do que é que queremos fazer. E isso é muito giro. A pessoa abrir portas para quando já é mais crescida, já sabe mais ou menos o que é que quer fazer. Isso é realmente um percurso. Tem várias portas por onde escolher, não é? O meu sobrinho agora, eu tenho vários, tenho cinco sobrinhos, o Lucas é o sexto teto, tenho 5 sobrinhos, e o meu sobrinho mais velho tem 20 anos. E ele passou na adolescência uma fase muito conturbada, como a maior parte das adolescências, não é? E não estava muito ligado à escola, não sabia o que é que queria fazer, e agora, entretanto, começou um curso, uma determinada área que ele achava, e agora com 20 anos é que ele está a perceber outras coisas que lhe interessam e outros caminhos que possa querer haver, e de repente o percurso dele no secundário, que não foi um percurso de excelência académica, já está a condicionar nas oportunidades que ele gostaria de ter agora, porque a média do secundário pesa, porque os exames não sei o quê. Ou seja, isto para dizer, um bocadinho ao encontro do que eu estava a dizer, que é, nós somos tão novos para escolher. No meu caso, com boas notas e fui entrando para um curso que foi-me abrindo portas, fui tendo mais fácil, o caminho aberto. Mas noutros casos, no fundo, é o não saber e no fundo sermos um bocado obrigados a escolher tão cedo, e isto já ligando ao tema da educação, não é? Que é o que me apaixona e me motiva hoje em dia, muitas vezes acaba por fechar-nos portas demasiado cedo na nossa vida. Muito cedo, eu também acho, eu concordo. Porque é que a nota que eu tive a matemática quando eu tinha 15 anos e não queria saber de matemática para nada, me condiciona agora aos 20, quando eu descubro que afinal gostava de ir para um curso que até preciso daquela nota, não é? Preciso daquela nota, não é? Mas quando é que descobriste essa paixão pela educação? Era uma coisa que desde sempre estava lá ou tiveste esse momento Illuminati em determinada altura da tua vida? Olha, o Lucas já tem 7 meses e meio, nem sequer foi o Lucas, né? Portanto, às vezes podia ser a criança. Não foi o Lucas. Olha, foi um processo muito interessante que eu até já tenho pensado sobre como é que eu podia tirar as aprendizagens, porque já tenho várias pessoas, amigas, que me falaram sobre, também querem repensar o que é que querem fazer na vida e o que é que eu fui fazendo. Acho que tive a sorte de, para além de fazer terapia na BCG e no contexto do meu MBA em Singapura, fui tendo sessões de coaching. Em vários momentos tive coaching e fiz formação também para ser coach. E houve várias oportunidades de reflexão. E desde 2016, quando eu fiz o meu MBA, foi quando eu parei de trabalhar, parei daquele ritmo louco e tive a oportunidade de refletir. E houve um primeiro exercício que um dos meus professores do MBA nos colocou, que era projetar-nos para o futuro. Foi um exercício muito giro, que é uma visualização. Nós não sabemos o que ia acontecer. Ele mandou-nos fechar os olhos, respirar um bocado e disse, agora vocês vão imaginar que passaram, e era um timeline que nós quiséssemos, tipo 10 anos ou 15 anos, e vocês estão a acordar e abrem os olhos. Qual é a primeira coisa que vem? E ele foi-nos guiando ao longo do dia, no fundo, esse dia hipotético no futuro. E eu não vi nada muito concreto, mas na altura vi o suficiente para perceber que a minha vida não tinha nada a ver com a vida de consultoria, não tinha nada a ver com a vida corporativa. Alguns exemplos. Tão giros, e já falámos aqui noutros episódios do poder da visualização. É incrível, eu não pensei racionalmente em nada. Basicamente eu vi, por exemplo, eu vi-me com família, vi-me com filhos, vi-me a usar roupa não formal para trabalhar, e na consultoria usa roupa muito formal, vi-me a não trabalhar o dia todo ao computador, portanto, várias coisas. Foi assim um trigger de calma. Então, o que é que eu estou a fazer? E depois, entre esse se calhar não estou no sítio certo. Exato, se calhar não é por aqui. Entre esse momento e 2020, que foi quando eu deixei de trabalhar na BCG, eu fui fazendo vários exercícios de tentar perceber. Eu fiz
brainstorming individual sobre quais é que são as coisas que mais me apaixonam. Por exemplo, eu adoro cozinhar, eu adoro nadar, eu faço mergulho, gosto de mergulho. Portanto, fui fazendo assim uma lista mesmo super aberta de coisas que eu gosto de fazer. E depois perceber, ok, eu adoro cozinhar, mas se eu tivesse que cozinhar por obrigação, tipo ter um restaurante, sabe o que é ter um restaurante? Todos os dias. É tipo, não, acho que não. Quando penso nisso, não, eu gosto de cozinhar, mas só quando me apetece e como uma coisa assim de lazer. Não. Eu gosto de estar dentro d'água. Criativa. Mas será que eu quero ser professor de natação? Eu juro que eu pensei mesmo essas coisas assim, tipo, completamente fora. Eu pensei, tipo, será que quero ser professor de natação? Fui ver curso de professor de natação. Uma ideia. Portanto, fui abrindo as horizontes. São as regras do brainstorming, não é? Primeiro estar a pôr tudo sem estar a bloquear à partida. Completamente. E nesse exercício e em outros que eu fui fazendo, de repente lembrei-me, vou andando para trás também na minha vida, de quais é que foram os momentos da minha vida em que eu me senti mesmo bem a fazer determinada coisa. E lembrei-me de, andando para trás, lembrei-me, por exemplo, ainda no técnico, eu fiz parte do Núcleo de Física, que é uma associação de estudantes de Física que leva experiência, e ainda existe hoje em dia, e eles são super ativos, vai passando de geração a geração, levam experiências de Física a vários sítios, mas às escolas em particular, para mostrar aos miúdos, é tipo o pavilhão do conhecimento, Museu de Ciência, mas ambulante. Eles levam as experiências e mostram aos miúdos como a física está em todo o lado no dia-a-dia e como pode ser divertida. E eu adorava essa... Os miúdos reagem, e eu adorava essa parte de estar lá a dinamizar as questões com os miúdos e a explicar os fenómenos e porque é que era assim, não era assado, e ver a curiosidade deles. Portanto, isso foi assim, ok, eu gosto desta parte. E depois andei mais para trás e lembrei-me da primeira coisa que eu me lembro, a coisa que eu mais adorava na infância. Eu tenho um irmão mais novo, eu tenho uma irmã e um irmão mais novo, mas o meu irmão foi o primeiro irmão a seguir a mim. Eu tinha 6 anos e meio para aí quando ele nasceu. E eu adorava, ele é hiper inteligente, ainda hoje em dia ele é tipo assim, um mega crânio, mas eles eram, todos os miúdos são esponjas. E eu tinha ali aquela esponja que aprendia tudo. E então eu ensinava-lhe, mas tudo e mais alguma coisa. Ele começou a falar com 9 meses, já para terem uma noção. 9 meses o miúdo começou a falar, aos 2 anos ele recitava poemas. Aos 2 anos ele recitava poemas, mas tipo, há vídeos, e nós não acreditamos. Hoje em dia eu vejo e penso, isto não é normal. Mas eu era tipo um bocado a coach dele, eu estava sempre a ensinar coisas. Há vídeos de eu a dizer, oh mãe, olha o que ele já faz, olha mãe, olha ele, olha, diz lá. E ele dizia, repetia e fazia. E a minha mãe, filha, pronto, deixa ele, é pequenino, ele é bebê. Ele diz, não mãe, mas ele consegue, queres ver mãe, olha. E então eu lembro-me desse gosto de descobrir, de ver aqueles olhinhos a brilhar cada vez que ele aprendia uma coisa nova, cada vez que ele aprendia o nome de uma coisa, cada vez que ele... esse fascínio pela primeira infância. Então foram essas as pistas de educação, primeira infância, que ia por aí. E depois, quando eu tivesse, no fundo, apontei para aí, ok, há uma coisa a ver com a educação, há uma coisa a ver com a primeira infância. Agora, o que é que uma engenheira física, consultora durante 7 anos, vai fazer para a área de educação? Exato. Não faço ideia. Mas o passo que eu dei foi, e isto é um conselho que eu tenho dado a várias pessoas, que é ganhar coragem para pôr cá para fora. Tipo, dizer, eu comecei a estar num casamento com uns amigos meus e estar a dizer, olha, tenho andado a pensar imenso em educação. Tenho andado a pensar imenso em... Se eu tivesse um filho agora... algumas respostas que estão espalhadas. Depois vai atraindo. Atrai. É que depois as pessoas trazem de volta. Eu comecei a dizer, lembro de dizer a um amigo meu num casamento ou numa festa, estar a comentar com ele, a dizer, olha, estou a pensar que se eu tivesse um filho agora, na altura não tinha filhos, mas sabia que gostava de ter filhos. Se eu tivesse um filho agora, não sei o que é que eu faria em relação à educação. Porque, por um lado, as escolas privadas acabam por aparentemente dar uma oferta mais estruturada, mais isto ou mais aquilo, mas por outro lado, se toda a gente investir na escola privada, ninguém põe os filhos na escola pública e a escola pública vai se deteriorando. É um dilema moral que eu tinha na altura, mas não tenho filhos, portanto é hipotético. O que é que eu gostaria de fazer para mudar o sistema educativo? Portanto, comecei a ter estas conversas e depois tinha pessoas que me ouviam falar sobre isto e mais tarde, olha, vi esta coisa que podia te interessar. Olha, fala com aquela pessoa que também está a fazer não sei o quê. E foi por aí, foi um bocado espalha a palavra. Uma bola de neve, não é? Uma bola de neve. O meu irmão, este meu irmão, que era o bebê, não é? Que entretanto é adulto, ofereceu-me no Natal um livro sobre práticas pedagógicas em creche. Eu comecei a ler sobre práticas pedagógicas em creche. Que ele, entretanto, é um académico e, portanto, para ele, a leitura e artigos científicos, ele foi procurar. Ele foi pesquisar o livro que ele achou que era o mais relevante mais para as pedagógicas em creche em Portugal, então ofereceu-me esse livro e eu li o livro, depois daí comecei a pesquisar mais, entretanto fiz uma pós-graduação em creche, portanto fui-me inscrever na Escola Superior de Educação
para aprender sobre práticas pedagógicas em creche, porque eu gosto do conceito de ter aulas e de aprender por professores, é a maneira como eu aprendo, e porque a verdade é que estava à procura de cursos que eu pudesse fazer sem ter que voltar ao zero, ao primeiro ano. Desde o princípio, pois. E o sistema de educação, ou ensino de a formação para ser professor em Portugal tem caminhos muito específicos, e então não é assim tão fácil de repente ir fazer um mestrado para ser professor, não é assim tão linear. Então fiz essa formação, essa pós-graduação em educação em creche, que também foi super interessante. Fiz uma formação online que também depois derivou no projeto do MIT, do Education Systems Lab, que se chama em inglês Como se tornar um educador mais equitativo, porque estas questões da equidade na educação me afetavam muito, que eu venho num contexto extremamente privilegiado, tanto meu pai como a minha mãe têm curso superior, temos uma condição financeira bastante privilegiada. Eu andei num colégio até o 12º ano, andei numa faculdade que é uma das melhores faculdades em Portugal, ou seja, todo o meu percurso é pautado por privilégio. E eu sei que essa não é a realidade, ou fui descobrindo, ao ler cada vez mais sobre isso, que essa não é a realidade de todas as crianças deste país, deste mundo. Então isso inquietava-me imenso. Eu tenho, por exemplo, desculpa interromper-te, eu estava, agora isso é muito verdade, porque, eu vejo na escola, os meus filhos estão em escolas públicas, e eu sempre andei em escolas privadas, as minhas irmãs também sempre andaram em escolas privadas, e também temos esse, privilégio, mas lá está, eu, por exemplo, nunca me identifiquei em nenhuma escola privada, era sempre um drama, mas eles andam em escolas públicas, e eu vejo que, por exemplo, há muitos pais que não têm capacidade para ajudar os miúdos a fazer trabalhos tipo de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que são coisas muito simples para nós, não é? E há muitos pais que não têm, isso é um problema, de facto. Eu percebo isso. Desculpa, e Portugal eu acho que é super relevante, porque em Portugal é dos países, em geral no mundo, isto é verdade, mas em Portugal é dos países da OCDE onde há uma correlação mais forte entre a origem, onde uma criança nasce, e as oportunidades que tem ao longo da vida. Ou seja, os anos de escolaridade da mãe ou o contexto socioeconómico, normalmente estão muito correlacionados também, são ligados a resultados académicos piores. Só para terem uma noção, os alunos de comunidades desfavorecidas reprovam 5 vezes mais do que os alunos dos pares de colegas favorecidos. Estima-se que os alunos de comunidades desfavorecidas estejam... A forma de invertermos aqui o ciclo vicioso passa muito pela educação, não é? É uma arma fortíssima que temos, mas que eu não vejo assim um investimento tão dedicado ou consciente no impacto que isso tem no futuro da nossa sociedade. Pelo menos é a análise que eu vou fazendo, e agora se calhar muito sensível aqui às crianças pequeninas, né, que também estão à procura de soluções para elas, e que soluções é que há. Então se formos a ver soluções sociais e públicas, é super limitativo e super reduzido e quase inexistente. Sim, não és tu que escolhes, basicamente eu também estive nessa luta agora. Sim. De escolher uma creche para a Vera e não havia vagas. Privadas, sem ser privadas, não havia vagas. Portanto, a pessoa... Como é que isso é possível? É que não há vagas, nem há condições para os pais ficarem em casa com as crianças, não é? Que se calhar também fazia sentido ficarmos um bocadinho mais, mas ficar a receber 25% do salário, seja qual for o salário que tu recebes, é muito pouco provável que isso sejam condições para continuar. Para alguém, claro. Sim. Sim, é um tema super complexo. E eu, quanto mais lia sobre este tema, mais me apaixonava por ele. Não só pela parte social, que estamos aqui a falar, mas também pela parte do desenvolvimento mesmo da criança. Não é? Quando comecei a aprender sobre o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida, porque durante muito tempo havia uma percepção, e ainda há pessoas que têm essa percepção, não é? Que os bebés, e vocês de certeza que não têm, o facto de terem bebés, de cuidarmos de bebés proximamente, percebemos que isso não é verdade, mas ainda havia muita percepção de que o bebé é um ser, é quase um animal, no fundo, que tem que cuidar, não é? Tem que alimentar, tem que estar limpo, tem que estar saudável, mas pronto, é só isso. E hoje em dia já se sabe, não é? Não há criação. Hoje em dia já se sabe, que os primeiros 2 anos são os anos mais importantes para o desenvolvimento. E também há muito aquela coisa criança. do vais fazer uma viagem, ou vais ao zoo, mas o que é que interessa? Não se vai lembrar de nada disso, mas às vezes não se vai lembrar, mas vai estar a criar essas sinapses que mais tarde vão ser catapultas para outro tipo de coisa. Exatamente. Os meus filhos no berçário,
os meus filhos no berçário tinham educação musical. Era uma opção, pagavas um extra. E queriam ou não, e eu sempre quis que eles tivessem. Muito por causa disso, porque já li muitas coisas em que a música desenvolve imenso, estimula o cérebro em várias áreas, em bebés. E então eles sempre tiveram desde bebés no berçário música e eu acho que é muito engraçado. Eu acho que não posso comprovar que sim, foi fundamental na vida deles, mas realmente eles reagem à música e têm não sei, não faço ideia se é só a música ou se é mesmo o cérebro, a maneira como eles pensam, como ligam ou como interligam, não faço ideia, mas realmente era uma das opções no berçário e eu acho que é giro terem essa preocupação desde bebê a estimular as crianças, não é? E não ser só comer, vestir, mudar as fraldas, dormir, não é? Mais do mesmo. Sabes que eu, na minha pesquisa de tentar, porque aquilo que eu fiz durante algum tempo, em particular em 2020, até antes da pandemia, eu tirei uma licença sem vencimento e andava só a aprender, de tudo, por mais alguma coisa. Lá está, o outro privilégio que eu pude fazer por ter esse trabalho na BCG que me permitia tirar uma licença sem vencimento e estar simplesmente a abrir, e depois por acaso até houve uma pandemia e estávamos todos em casa, mas eu já estava antes disso, desde janeiro da pandemia, começou em março. Uma das coisas que eu li é um projeto muito interessante que eu quero muito trazer para Portugal e ainda hei de conseguir fazer isso, mas eu não tive tempo, que é um centro que se chama TMW Center, acho que é em Chicago, se não me engano. TMW, que é 30 Million Word Center, que foi uma investigação que foi feita há uns tempos sobre o impacto que tem o número de palavras ao qual as crianças são expostas durante os primeiros 2 anos de vida. Embora ainda não falem, a maior parte das crianças antes dos 2 anos não fala muito, mas vai ouvindo. E essas ligações neuronais, portanto, no fundo, o nosso cérebro, naquela idade, está a fazer imensas sinapses, não é? A fazer imensas ligações e faz todas as ligações possíveis e imaginárias de tudo o que vai acontecendo. E depois, aquilo que não é usado, vai eliminando. Porque o nosso cérebro não pode ter milhões de combinações possíveis. Claro, o teu cérebro vai só otimizando. Por isso é que, por exemplo, os japoneses, aquela coisa meio cómica, não é? Dos japoneses confundirem os R's com os L's. Usarem os L em vez de R, os asiáticos. Eles não têm essa ligação neuronal, porque a língua deles não tem essa diferenciação. E, portanto, eles simplesmente, a da altura, o cérebro deles, isto não está a ser usado, vamos apagar esta ligação. Elimina. E está certo, porque é assim que nós nos especializamos na nossa língua e etc. Portanto, isso está certo. O problema é quando o estímulo é muito abaixo, eu vou eliminar ligações, ou não vou formar sequer ligações, que depois são precisas. Então, uma criança que esteja exposta, havia uma diferença no contexto, e aqui está muito ligado ao contexto socioeconómico, mas não tem que estar, mas acabava por estar, que era uma criança de um contexto socioeconómico mais desfavorecido, tinha uma diferença de não sei quanto. Eles iam querer 30 milhões de palavras, porque se calhar não são 30 milhões de palavras, mas uma diferença de milhões de palavras que foi exposta. Não só a diferença de palavras, mas a quantidade de vezes que as ouve, porque é assim que eu vou fazendo ligação, não é? Eu ouço banana 1 milhão de vezes até que o meu cérebro já sabe o que é uma banana, já ouviu a palavra e depois já sabe o que é. Já consegue dizer, Depois os miúdos vão para a escola, não têm essas ligações neuronais de ouvir sequer e de falar, e depois como é que pressupões que eles vão aprender a ler? Porque ao aprender a ler, antes tens que primeiro conhecer a palavra à ouvida e só depois é que estás a ler, a escrevê-la e a lê-la. Portanto, já há um atraso em relação aos pares. Não é? Vamos para a escola, não vamos todos ao mesmo nível. Vamos para os 3 anos, para o infantário, não vamos todos ao mesmo nível. E é muito verdade. Isso faz muito a ver com esse estímulo na primeira infância e que é tão simples, mas ao mesmo tempo não tão simples quanto as palavras que uma criança ouve. E a interação que ela tem. O ensino público também começa a adaptar um bocadinho essa parte de não estarmos todos ao mesmo nível, não é? Ter aqui turmas um bocadinho mais diversificadas, com várias idades e não estar fechado. Até o próprio ensino público começou agora a ter umas brechas nesse sentido, mas que ainda está super limitado, não é? E que estamos super quadrados, quando na verdade cada vez há mais. Mas já é mais diversificado, já tens pessoas de vários níveis sociais. Eu vejo isso, pelo menos pelos meus filhos vejo. Mas isso que tu estavas a dizer dos miúdos é muito engraçado. Eu com os meus filhos sempre falei com eles como adulta, não é cá como conversa de bebê, tipo, dá, tentar perceber o que é que eles querem. Não, queres falar, falas do princípio ao fim, diz as palavras, isso é o quê? Eu não percebo. Diz, explica. E nós falávamos com eles também sempre igual, como falamos com adultos. E é engraçado que os meus filhos, desde cedo, primeiro têm um vocabulário extremamente abrangente, também leem muito hoje em dia, de antes não, mas desde muito cedo eles sabiam expressar-se e falar,
E isso está-me a fazer sentido o que estás a dizer, não é? Se calhar porque nós também falávamos com eles de forma normal, como adultos, eles também foram aprendendo a expressar-se e a adquirir um vocabulário muito mais abrangente do que simples, não é? É engraçado isso. Faz sentido. E não é preciso ser uma coisa super complexa. Se alguém filmasse a minha vida cá em casa, eu partilho a minha vida com a Vera a toda a hora, como partilhava com elas. Tipo, estou a almoçar e estou-lhe a explicar o que é que eu estou a almoçar e às vezes vou contar uma história à Teresa e à Luísa e a Vera está ao meu colo, está a ver o livro, porque ela não percebe nada, mas está ali connosco e está a ouvir a história. Sim, sim. E não é preciso ser uma coisa mega longa, exato, não é muito simples. a ler Platão, o que é mais surpreendente é que é tão simples, mas não é tão óbvio. Ou seja, há muitas famílias onde isto não acontece. Ou seja, nós aqui estamos todas também de um subconjunto privilegiado da sociedade. Sim, é verdade. A verdade é que isso não acontece de forma tão natural em tantos contextos. E tens muitos contextos ou seja, esta awareness, e no fundo é este o objetivo deste projeto americano e que eu acho que é interessante trazer para cá, no fundo é só isso, são pequenos vídeos em que eles mostram à mãe e ao pai, aos cuidadores, não é? Como é que podem fazer isso que estavas a descrever, que fazes com a Vera, não é? De contar aquilo que estás a comer, ou pegar num livro e partilhar num livro. Mas se a pessoa não tiver esse hábito, estar desperto para essa possibilidade, não é? Para essa necessidade também, acaba por não fazer. Portanto, às vezes são tão pequenas coisas, mas basta ter consciência da importância, não é? A importância da primeira infância, que já se começa, em Portugal ainda estamos, eu acho que na primeira infância ainda estamos um bocado atrasados, começa-se a falar. Muito. Pela primeira vez, acho que foi nas últimas eleições, pela primeira vez havia para aí um partido que no seu programa falava de primeira infância. A educação fala-se, mas primeira infância em particular não, que é uma diferença, não é? Que a creche, o conceito de creche em Portugal está ao abrigo do Ministério da Segurança Social. É uma resposta social. Exato. Que tem que ser, não é? Continua a ser uma resposta social, é uma resposta para as mães e os pais irem trabalhar, etc. Mas não só, não é? E ainda não está ao abrigo do Ministério da Educação, onde o foco já é mais a educação, o desenvolvimento das competências. Há uma grande discussão dentro da área sobre se devia estar num lado ou no outro. Mas a questão é que ainda existe este histórico, não é? De que a creche é uma resposta social, é uma resposta de cuidado, não é uma resposta de abordagem assistencialista, que é dar assistência às famílias que precisam de deixar as crianças em algum lado, ponto. E não do desenvolvimento agora, das crianças. Já vai havendo uma evolução, obviamente das educadoras, isto não é a verdade das pessoas que estão no terreno, não é? As educadoras de infância e as auxiliares que trabalham no dia a dia já há uma maior consciência, mas a prática e a legislação, por exemplo, se vocês forem ver as regras da Segurança Social para as creches, estão ainda muito focadas em elementos que obviamente que importam, que é a segurança, por exemplo, as janelas, as portas, o piso, o material, etc. Importa, a higiene, mas ainda não há regulamentação necessariamente sobre que tipo de estímulos. Desenvolvimento, não há, porque ainda estamos aqui, vai havendo recomendações, mas ainda não está muito instituído, portanto é uma coisa nova. O que é diferente da questão da educação, não é? Porque o Ministério da Educação começa nos 3 anos. Portugal fez uma grande aposta na educação pré-escolar, que estamos bastante bem nesse aspecto a nível internacional. Foi feito um investimento. Eu também acho. Aumentar a frequência imensas coisas. Do pré-escolar. Eu acho isso, eu vejo isso pelos meus filhos. Fazem imensa coisa, mas é assim mesmo imensa. Muitos projetos, muitas atividades, e variadas, diversificadas, muito interessantes. E depois fazem sempre uma avaliação e chamam os pais e mostram tudo aquilo que fizeram, não sei o quê. É mesmo espetacular, eu acho. Por acaso acho, também. Concordo com isso, realmente. Mas sim, mas é pré-escolar, sim. Sim, mas isso foi uma boa aposta, porque durante muito tempo a escola começava na primeira classe, não é? E nós estamos na primeira classe, ou escola obrigatória. E lá está, a diferença na primeira classe já está uma diferença brutal entre crianças que vêm de uma família onde os pais leem livros e conversam com eles e levam-nos ao jardim zoológico e a passear e a ouvir música, e crianças que estão só lá, não é? Ou estão na rua, se calhar, não é? Portanto, a ir para a escola ou pré-escolar acaba por dar esta resposta de equidade, não é? De tentar expor mas falando mais equilíbrio, sim. Estava aqui muito em concreto agora a pensar num dos projetos que estás envolvida, que é a Escola Equitativa, e gostava que também falasse um bocadinho mais em concreto desse projeto, que acho que também é um projeto muito giro e que merece que mais pessoas o conheçam também. Ok, obrigada. Então, a Escola Equitativa surge deste processo que eu estava a descrever, de fazer vários cursos e várias coisas. Eu referi aquele curso que eu fiz do MIT, foi um curso online, tal, como tornar-se um educador mais equitativo, e o curso
eu gostei tanto do curso e era completamente online e learning, feito de forma autónoma. Eu gostei tanto dos conteúdos e da forma como eles trazem esta questão da equidade na sala de aula, que achei que merecia a pena trazê-lo para Portugal. E aquilo é um curso que é feito, eles têm uma política de open source, ou seja, qualquer pessoa pode descarregar os conteúdos livremente dos cursos. E eu pensei, ok, nós podemos simplesmente pegar nisto e fazer o que nós quisermos. A única requisito é que damos os créditos a eles, obviamente. Dizer, isto é a fonte, é tal, obviamente. E então pensei, posso pegar nisto e posso traduzir para português. E eu já estava a pensar em, pronto, vou traduzir eu à minha maneira e logo se vê para que é que isto depois serve. E entretanto conheci uma associação onde eu fazia voluntariado, uma associação aqui no bairro do Rego, em Lisboa, a Associação Passa Sabe, e na Associação Passa Sabe encontrei uma equipa pequena, mas muito dinâmica, que quando eu contei do curso disseram, Rebeca, isto é espetacular, nós temos é que arranjar um financiamento para poder fazer isto de forma concertada e estruturada e tal. Então, em conjunto com eles, conseguimos um financiamento para trazer o projeto de Escola Equitativa para Portugal. Então, o que é o projeto? Essencialmente, o projeto parte deste curso em que a grande questão é, nós falamos quando falamos sobre equidade, o Lucas voltou, quando falamos sobre equidade, falamos sobre este conceito de que nem todas as crianças, nem todas as pessoas estão no mesmo ponto, não é, de partida, e portanto pessoas diferentes, crianças diferentes precisam de apoios diferentes para o que quer que seja, não é? Aquele exemplo mais clássico é o dos animais da selva, não é? Temos um elefante, um macaco e um peixe, e não podemos avaliá-los todos pela competência de subir a uma árvore, não é? Porque cada um deles tem competências diferentes. E não quer dizer que o peixe não é incompetente por não conseguir subir a árvore, não é? O peixe é só um peixe, não é? Pronto. Portanto, este é assim um exemplo de como uma abordagem igualitária, que é no fundo o contraponto à equidade, pode não ser a melhor resposta. Em todos os contextos, em alguns contextos sim. Então, no fundo, mas todos nós podemos concordar, ok, equidade faz-me sentido, mas depois eu sou um professor, ou um educador, ou um adulto, enfrenta um grupo de 20 crianças, ou 20 e tal. O que é que significa ser equitativo na prática, não é? Como é que eu decido no dia-a-dia? É muito mais complexo na prática, não é? Quando eu estou a dar uma matéria, ou quando eu estou a querer fazer uma atividade, o que é que isto significa? Então, este curso traz uma proposta para refletir sobre estes assuntos, baseada em algumas mentalidades, e no fundo aquilo não dá uma resposta fechada. O objetivo é simplesmente pôr os educadores, os adultos, a refletir sobre estas temáticas, com aquilo que traz casos práticos, em que nós somos postos face à situação. Existe uma sala de aula, existe um aluno que é o Zé faz isto, o que é que fazes face a esta situação? E face àquela. E a pessoa vai-se pondo em causa, num contexto de simulação, e depois discute com os colegas que estão a fazer o curso, e no fundo a ideia é trazer esta discussão para cima da mesa. Isto era o curso, o projeto de Escola Equitativa. Aquilo que fizemos foi, trouxemos o curso para língua portuguesa, para formato não online, formato em formação, já fiz via Zoom e presencial, e para além disso, pegámos também no curso e desenvolvemos um conteúdo paralelo, inspirado neste conceito, mas para alunos, e então levamos para a sala de aula, para alunos, já fizemos desde no terceiro e quarto ano, o ano passado, na primária, e agora estão a fazer também com alunos mais crescidos, trazer também as questões de equidade para os próprios alunos se debaterem. Um exemplo de uma dinâmica que fazemos. Levamos para uma sala de aula, cada aluno recebe um cartãozinho que tem uma doença ou um mal-estar. Por exemplo, um diz, eu cortei-me no dedo, e o outro diz, eu estou com tosse, e o outro diz, eu estou com febre. Pronto, cada um deles tem o seu. E depois eu tenho na minha mochila, pensos rápidos. Daqueles coritas, não é? Para pôr na ferida. Sim. E eu tenho uma turma de 20 e eu dou a 10 uma corita e aos outros 10 não dou nada. E pergunto-lhes, então, digam-me lá, isto foi justo ou não foi justo? E a maior parte dos alunos vai dizer, não foi justo. Porquê que não foi justo? Porque só deste coritas a metade da turma e não deste a outra metade. Eu disse, ok. Então vou dar coritas à outra metade. Então todos têm coritas. Então agora foi justo. Agora foi justo. Então, João, diz-me lá qual é que era o teu cartão. Eu tinha tosse. Exato. Eu tinha tosse. Então aí o peso rápido ajuda-te na tosse. Exato. Não. Então aí, Maria, qual é que era o teu? Eu tinha um corte no dedo. Então eu penso rápido ajuda no corte. Ajuda. Então foi justo ou não foi justo? E de repente, é ver assim as cabecinhas a explodirem de, oh meu Deus. Pensar, pois. Ela deu a todos a mesma coisa, mas afinal não é justo. Só servia para alguns. Um problema. Pronto, claro. E ver
estas cabeças, trabalhámos isto com meninos na terceira classe e de repente eles perceberem estes conceitos do que é justo, o que é que não é justo e que se é justo pode não ser igual para todos. Às vezes é, outras vezes não é. E como é que isto significa para mim e para a minha irmã em casa, quando a minha mãe dá uma coisa à minha irmã e não me dá a mim, não é? E começámos a discutir sobre esta questão. Bem, foi super interessante. Tinha uma menina a perguntar-me porque é que o pai dela não a deixava ver televisão à noite, mas ele via televisão à noite. O pai, não é? Exato. Então começámos a discutir sobre isto, sobre as diferenças, não é? Entre uma criança e um adulto, que pode, ou a criança que tem que dormir mais do que o adulto, ou o adulto está a trabalhar e a criança... Ou seja, é muito interessante estimular este pensamento crítico e depois trazer isto não só para o dia-a-dia, mas também depois para as questões mais estruturais, não é? Da escola, do recreio, de perceber que nem todos são iguais, de perceber que depois há outros exercícios mais... Pronto, a equidade depois travasa para as questões também... Da discriminação que existe, das diferenças. Portanto, é um tema gigante, mas no fundo a escola equitativa é isto, é trazer essa temática com um framework que eles trazem, trazido pelo MIT, adaptado por nós, que acaba por talvez simplificar ou estruturar a problemática que é tão complexa, e depois dentro de cada um dos módulos nós vamos trazendo dinâmicas ou para os alunos ou para os adultos, consoante o contexto. É muito giro. Desconstrói, não é? Essa escola equitativa. E temos uma página de Instagram, podem pesquisar, escola equitativa. Depois posso partilhar. Eu acho que a Isabel... já voltou, estava bloqueada. Mas é giro desbloquear estas situações e depois os miúdos levarem isto para casa, levarem isto para a escola, é mesmo giro. E pronto, esse é um dos projetos que eu iniciei na altura e que depois... É muito interessante e eles perceberem... Diz, Margarida, diz. Não, estava a pensar, deu-me aqui um corte, estava a pensar que isso é muito giro, porque era o que a Rebeca estava a dizer. Às vezes as coisas são muito simples e só o facto, como ela estava a dizer, como tu estavas a dizer, por exemplo, quando quiseste mudar de área, não é? Só o facto de falares e de falar sobre isso, de agora anda a pensar em educação. Isto é a mesma coisa. Às vezes só o facto de falarmos com os miúdos há miúdos que são diferentes, há miúdos que têm facilidade em falar uns com os outros, há miúdos que têm muita dificuldade em se expressar, há miúdos que têm muita facilidade em, sei lá, fazer jogos de cabeça, há outros que têm muita dificuldade em fixar coisas. Então perceber estas diferenças entre eles, mas de uma forma muito simples, e o facto de se falar sobre isso, acho mesmo que faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas complicam muito e só o facto de se falar sobre as coisas faz a diferença total. Não é? Eu acho isso muito interessante. Para receber e para nos adaptarmos a essas diferenças, não é? É muito interessante. A escola equitativa tão importante. Acho que uma coisa pequenina ainda, mas que acho que pode ser gigante. Acho que pode crescer imenso e acho que pode ser, como é que eu ia dizer, o turning point, o momento de viragem daquilo que eu vejo na educação como algo que precisa de mudar e que ainda está muito longe de chegar onde precisa de chegar. E mesmo em relação aos professores. Em relação aos professores, no sentido que um grande contributo não é só para os alunos, é para quem está a apoiar e a encaminhar os alunos, não é? Pois, porque uma coisa é muito fácil ter os alunos que são bem comportados, que aprendem tudo, que têm uma memória espetacular, incrível, que não têm dificuldades nenhumas, que estão sentados na carteira a aula toda e aprendem muito facilmente, mas depois tens outros miúdos que são muito curiosos, muito energéticos, que não têm se calhar tão boa memória, ou seja, e eu sinto que às vezes depende dos professores. Há visuais e mais criativos, outros que são mais... Há pessoas que são incríveis. E depois ainda acrescentava que depois tens os miúdos que têm uma família desestruturada, são vítimas de maus-tratos, passam fome, passam frio, são vítimas de bullying, portanto, miúdos que têm contextos, lá está, muito complicados e que há mesmo é esperado que sejam sentados na sala de aula a aprender. E isso é muito difícil. E a equidade é também isso, ou seja, é também perceber que o contexto onde eu venho, ou seja, o que acontece fora da escola, não é estanque ao que acontece dentro da escola, não é? Eu venho com uma mochila, com a minha bagagem, e a minha bagagem é diferente. Todas as nossas bagagens são diferentes. E é um desafio enorme. Eu acho que a profissão de professor e de educador em geral é a mais difícil de todas. E porque é um desafio enorme. Não só nós, que somos mães, temos à nossa frente 1, 2, 3 filhos, 4 filhos, e é o desafio que é. Eu tenho um, e é o desafio que é um professor. Obviamente não é mãe, não é pai, mas está ali face a 25 crianças diferentes, com experiências diferentes e desafios diferentes. É um desafio enorme. Responsabilidade. Claro. E a sensação que eu tive em relação à educação,
Diz, Isabel. Força, continua. Eu ia dizer, a sensação que eu tive em relação à educação é que estes adultos que estão nas escolas, não só os professores, mas também os auxiliares e todos os profissionais certo. que lá estão, são os adultos mais importantes da sociedade e não são necessariamente aqueles que estão mais apoiados, que estão mais valorizados, etc. Uhum. E isso é um problema grande. E até sem falar imenso este ano tem havido imensas greves dos professores e não entrando aqui em temas mais políticos, mas dizer que eu percebo e conheço e trabalho, depois vou dizer o que é que eu estou a fazer agora que não é a escola educativa. Era o que eu ia... Eu trabalho com professores no dia a dia e percebo o desgaste enorme que existe na profissão. E foi com esta inquietação que trouxe a escola equitativa e que comecei a refletir mais sobre como é que nós podemos apoiar, dar mais ferramentas a estes adultos que estão nas nossas escolas. E entretanto, juntei-me a este outro projeto que é a Teach for Portugal, que é uma organização sem fins lucrativos também na área de educação. Foi assim um privilégio máximo quando eu estava mais perdida. Já estava a lançar a escola equitativa, mas estava ainda muito perdida sobre qual é que era o próximo passo. E fui desafiada pelo Pedro Almeida, que é o fundador da Teach for Portugal, para trabalhar com ele, na altura fazer um projeto no contexto da pandemia e depois juntei-me permanentemente à organização, como faço as parcerias que públicas. Pertence a uma rede internacional, não é? Da Teach for All e depois nós temos cá a Teach for Portugal, não é? Exatamente. Portanto, a Teach for Portugal é uma organização autónoma cá e pertence a esta rede internacional de entidades parceiras. O que é que são estas organizações? Nascem desta problemática que temos estado a falar, que é que o local onde uma criança nasce ainda determina muito as oportunidades que tem ao longo da vida e não gostaríamos que assim fosse. Gostaríamos que um dia todas as crianças tivessem acesso a uma educação que lhes permitisse alcançar o seu máximo potencial, qualquer que seja esse máximo potencial, não é? Eu ser feliz, ser-se concretizado, ter uma família, um trabalho ou o que seja, não é? Mas poder não estar limitado pelo sítio onde nasce. E acreditamos, como estávamos a dizer no início, que a escola é o local onde se pode, no fundo, equilibrar este elevador social. Sim, claro. E também a constatação de que a escola neste momento não está a conseguir fazer esse papel ainda, não é? Ainda que todos nós concordemos, e nas escolas, vocês vão a uma escola, a maior parte dos professores, dos diretores, das pessoas que lá estão, concordam com esta visão, mas ainda não estamos a chegar lá. Faltam, lá está, ferramentas, apoio, etc. Então na Teach for Portugal nós recrutamos, selecionamos jovens licenciados de várias áreas do conhecimento que partilhem desta inquietação e que também queiram contribuir e venham trabalhar para as escolas, porque isso é uma das coisas, um dos grandes desafios. Não existe limite de idade, mas em média temos pessoas na ordem dos 20 e tais, 30 anos, temos algumas pessoas que mudaram de carreira e que já tiveram outras carreiras antes e que têm tipo 40 e poucos anos. Mas normalmente são mais jovens que se candidatam, mas por uma questão também da função. A fase de vida. Eles são contados para ser o que nós chamamos de mentores. Os mentores de Teach for Portugal são recrutados de todo o país para ir para qualquer parte do país e para ser colocados mais ou menos em qualquer escola. Portanto, há um certo grau de mobilidade e de flexibilidade que às vezes... Por exemplo, eu está adjacente a uma fase da vida, não é? Antes de me juntar à Teach for Portugal, eu nunca pensei... Tive a sorte do Pedro Almeida ser das pessoas que sabia que eu andava à procura... Lá está, ele soube, já não me lembro como, que eu andava à procura de coisas na área de educação e ele já me conhecia e depois convidou-me para gerir o tal projeto. Mas nem me passou pela cabeça a Teach, porque eu na altura pensei, eu não posso ser mentora porque eu não tenho flexibilidade agora para sair de Lisboa, estou aqui a montar a minha vida aqui, e portanto nem ponderei ser mentora, porque na verdade até acho que teria gostado de ser mentora. Mas pronto, entrei de outra maneira e estou a contribuir de outra forma. Mas no fundo estes, vamos chamar, jovens profissionais, são pessoas talentosas e que tenham licenciatura no mínimo, portanto tenham alguma formação académica base, mas mais do que isso... O que é esperado de um mentor, não é? Tem que ser alguém que, para além dessa formação académica, que revele um grande potencial de liderança e um grande inconformismo com esta situação, com a desigualdade social, que queira que tenha muita capacidade que tenha uma capacidade de empatia, de comunicação, de colaboração. Portanto, nós temos um recrutamento super exigente e depois trazemos estes mentores para se formarem connosco. Há uma formação intensiva de 5 semanas antes de eles serem contratados, para aprenderem não só sobre cultura de sala de aula, pedagogia, no fundo o que é que faz um professor. Não é para serem professores, mas é para aprenderem o que é que faz um professor. E depois os mentores são colocados em escolas destes contextos mais desfavorecidos do país
e trabalham na escola em par com os professores. Portanto, aquilo que acontece é, o mentor vai para a escola, por exemplo, posso dar aqui em Lisboa, nós temos mentores, olha, ao pé do bairro do Rego, a Marquesa da Lorna é uma das escolas que serve até o bairro do Rego, onde eu estava a fazer o projeto de escola equitativa, portanto os mundos já se juntaram, porque no fundo temos a mesma missão, não é? Que é contribuir para eliminar a desigualdade educativa. Então, temos uma mentora na Marquesa da Lorna. O que é que esta mentora faz? E saiu agora há pouco tempo um artigo sobre ela no Correio da Manhã. Depois eu posso-vos mandar o link, acho que vale a pena ler. O que é que ela faz? Ela colabora dentro de sala de aula com os professores, identificam-se professores da escola que queiram realmente partilhar a sua sala de aula, normalmente no segundo, terceiro ciclo, vamos dizer, quinto ano, matemática. Portanto, a mentora faz par com o professor de matemática do quinto ano e está dentro de sala de aula com este professor, planeiam as aulas em conjunto. A mentora não é professora, é outra pessoa que tem outra experiência de vida, mas que traz ideias, traz uma perspectiva fresca, traz outro par de olhos para aquela turma. Então, em conjunto com o professor diz, eu queria dar que eles aprendessem esta matéria e fossem capazes de resolver este problema, etc. E em conjunto com a mentora, o professor e a mentora, ou o professor e a mentor, vão encontrar estratégias pedagógicas para, lá está, ser mais equitativos, não é? Conseguir chegar a todos, porque nem todos os alunos aprendem da mesma maneira, nem todos estão no mesmo nível. E sendo duas pessoas com competências complementares, conseguem ir muito mais longe. Depois o mentor, para além de estarem dentro de sala de aula, também está fora. Portanto, é uma coisa que os professores, infelizmente, devido à forma como os horários são montados e a carga burocrática que os professores têm é bastante elevada, os professores acabam por não ter muitas vezes tempo para estar com os alunos fora de sala de aula e conhecer os alunos. E nós sabemos que a aprendizagem faz-se tendo por base a relação, vocês pensarem nos vossos professores que vos marcaram mais, foram aqueles de quem vocês gostaram mais, foram aqueles que se importaram mais convosco, foram aqueles que tiveram uma ligação pessoal, não é? Não é porque sabia tão bem a matéria de história do quinto ano, não é? Pronto. Então, a aprendizagem vem da relação. E então o mentor tem esta oportunidade de estar fora de sala de aula, a participar na escola pode ser nos clubes da escola, pode ser qualquer atividade extra que exista na escola, mas fora de sala de aula, e conhece os alunos e cria uma ligação e está no recreio com eles e depois está dentro da sala de aula com eles. E, portanto, há ali uma ponte. Há ali uma ponte e às vezes, se calhar, a professora não teve tempo de criar não teve tempo para investir nesta relação, mas está ali uma pessoa que faz a ponte. E de repente já a própria professora também já tem um apoio, não é? De, olha, aquela aluna, eu tive com ela no recreio e aconteceu ali uma situação e tal, e já percebemos melhor o que se passa com aquela aluna. Temos ali um braço direito, no fundo, do professor. E é isso que os nossos mentores fazem na Teach. A nossa visão de prazo é que estes mentores estão 2 anos na escola, fazem connosco, ao mesmo tempo que na escola, um programa de desenvolvimento de liderança, em que nós damos informação intensiva a estes mentores, para eles se desenvolverem como líderes individualmente, para que depois do programa, eles saem da escola, vão seguir as suas carreiras, o que quer que seja, mas vão para sempre ficar marcados por essa experiência. Portanto, eles vão ser agentes da mudança, quer eles vão ser professores, quer eles vão para a política pública, quer eles vão para uma empresa privada, eles vão ficar sempre com o bichinho de a desigualdade educativa existe, eu vi no terreno, eu vi o quão complexo este problema é, e não é só apontar o dedo à culpa deste ou daquele, não, é mesmo que vêm de áreas completamente diferentes, não é? Tanto podem ser psicólogos, matemáticos, engenheiros, músicos. É isso. E portanto a ideia é espalhar essas sementes por várias áreas da sociedade. Exatamente, é infiltrar a sociedade com pessoas que conhecem esta realidade e que querem mudá-la. Portanto, nós temos impacto no curto prazo. No curto prazo há um impacto do mentor na escola, com aqueles professores, com aqueles alunos, com aquela comunidade. E nós medimos esse impacto é real. Mas a nossa visão é que depois o impacto ainda maior venha a prazo à medida que estes mentores vão saindo e vão se infiltrando no sistema em várias partes da sociedade. Sim, tipo, portanto, agentes mais humanos, não é? Exatamente. É importante. Mas eu acho que o facto de serem novos também... Desculpa interromper outra vez. O facto de eles serem novos, eu, honestamente, acho que é importante. Porque o que eu vejo com os meus filhos é que os professores que são mais novos têm uma abordagem diferente com os alunos, por norma. São mais dinâmicos e têm também, são menos rigorosos e mais, percebem com mais facilidade que há miúdos diferentes e que há maneiras de estar diferentes e que outros historiais. Os professores mais velhos são extremamente rígidos, extremamente
lá está, aquela maneira antiga de dar as coisas, fazem sempre da mesma maneira, e eu acho que os próprios miúdos sentem-se muito menos motivados para, lá está, para aprender, e porque são muito intransigentes, e nota-se, eu sinto isso com os miúdos, nota-se uma grande diferença dos professores mais novos para os mais velhos, portanto o facto dos vossos mentores serem mais novos, provavelmente também vem dar ali um outro ar, não é? Renovar ali um bocadinho o espírito da aula, com pessoas mais velhas, digo eu, não sei. Sim, e temos esse feedback dos próprios professores, de, por exemplo, o mentor ajudar o professor a desmistificar a utilização de tecnologias na sala de aula para criar coisas mais dinâmicas. O professor quase um mediador também, mais de medo, um bocadinho mais de medo, e o mentor desbloqueia, e depois a professora também adota. Tivemos uma professora que nos disse, uma professora que já é professora há 20 anos, eu relembrei-me de porque é que eu me tornei professora há 20 anos atrás. Porque se vocês pensarem, se estarem há 20 anos ou há 30 anos, não é? É natural que haja um desgaste, não é? É uma função tão difícil. É logo, já valeu a muito intensa, sim. E depois há um gap geracional enorme. Eu tenho diretoras que me dizem, uma diretora já tem 30 anos de experiência, e ela diz, eu tenho que enfrentar a realidade. Mesmo uma professora que é uma professora dinâmica, não é? Mas que já é professora há 30 anos, o gap geracional é enorme. Claro, então ela diz mesmo, claro. há coisas desta nova geração que eu não consigo conectar-me com eles, não é? Eu não sei exatamente o que é. Portanto, eu preciso de ajuda. Pois. Eu preciso de alguém que esteja entre mim e eles para me ajudar. E, no fundo, um professor mais jovem, ou um mentor, ou alguém muito mais ativo quando há essa abertura, não é? Isso tem que haver. Nós só estamos em escolas em que as direções, os conselhos pedagógicos e os professores nos querem lá. Isso é uma condição essencial. Ainda ontem... Se for contra, se for uma coisa forçada, não vai funcionar. Não pode ser, não pode ser. A colaboração. O que é giro é ver, quando entramos numa escola, tem que haver sempre alguém que queira. Ainda ontem tive uma reunião em Almada com diretoras e era esse o objetivo, era dar-lhes a conhecer o projeto e dizer-lhes, nós só vamos, se vocês acharem que isto é uma mais-valia para a vossa escola, vocês é que conhecem o vosso contexto e podem nos dizer. E esse é o primeiro passo. E depois numa escola, claro, não vai ser toda a gente que vai logo aderir, não é? É normal haver essa certa desconfiança, não é? Quem são estas pessoas que vêm para a minha sala de aula? Nem sequer são professores, isto não é típico em Portugal, não é comum haver pessoas em sala de aula que não são professores, sem serem momentos pontuais, não é? E aquilo é um bocado contínuo, então é um bocadinho, o que é isto? Mas é giro ver nas escolas em que nós entramos, há 2 ou 3 professores que alinham e colaboram com o mentor, mas os restantes entram um bocadinho à dúvida, mas ao final de uns meses começa-se a espalhar a fama da mentora. Pela positiva. E depois já no segundo ano já há muitos professores que querem colaborar com ela. Em geral a experiência tem sido muito positiva. Muito positiva mesmo. Porque esses mentores são mesmo, eu adoro. Eu ouço muito o feedback, eu faço as parcerias públicas, o que quer dizer que eu interajo, eu lido as relações com os diretores de escola e com os municípios e outras entidades públicas que façam parceria connosco. Então eu ouço muito o feedback dos diretores. E faço reuniões com os diretores e com os professores. E ouço muito o feedback por todo o país. Eu tive muita sorte com a mentora que me calhou. Mas eu ouço isto aqui, ali. Isso não é sorte, é um processo de recrutamento, que é um processo muito bom. E aqui é o chapéu para a nossa equipa de recrutamento, que faz um trabalho excepcional. Portanto, esta mesma coisa, é atrair este talento, estas pessoas brilhantes que iriam fazer trabalhos noutras áreas, venham para a escola, venham para as nossas escolas, durante 2 anos que seja, e depois chegam a uma carreira totalmente diferente, mas venham trazer este talento e esta energia para as nossas crianças, que são quem mais precisa. E os professores mentores não vão estar só a dar, vão estar a dar e a receber ferramentas fortíssimas e importantíssimas para sem dúvida. E os professores mentores só estão a trabalhar como mentores enquanto estão como mentores, não estão a fazer outra coisa. Mentores, sim. Os nossos mentores, é que nós chamamos professores mentores aos professores que trabalham com os nossos mentores. Ok, peço desculpa. Não, os nossos mentores são contratados a full time por nós, sim. Com full time na escola. Estão só ou a ser mentores ou a aprender para serem ainda melhores mentores nessa missão e no futuro da sua vida. Estão na escola. Normalmente a semana deles eles fazem 20 horas de tempo letivo em sala de aula, 10 horas de tempo não letivo em atividades da escola e depois sobram 10 horas para planeamento, formação, tarefas nossas internas, tipo avaliação de impacto, etc. Portanto, eles são mesmo ali um recurso. Mas são 2 anos muito intensos. Pois, acredito, exato. Essa gestão do tempo também super bem. É giro, isso é muito interessante. Acho isso muito interessante. Acho interessante e importante. Nós também falamos em tempos, estamos no tempo, exatamente.
Mas ia pedir aqui só uma reflexão final, se calhar fazemos uma ronda por todas, mas começava por ti, Rebeca, uma reflexão para a educação para o futuro, com base nessas multi-descobertas, estudos, MBAs, pós-graduações, experiências profissionais, do teu feeling e daquilo que te toca e também nesta experiência de maternidade que agora estás a passar, uma reflexão para a educação e para o futuro, ou de que forma é que a educação pode contribuir para o nosso futuro. Ok. Vamos fazer aqui uma ronda e depois passas a bola à outra. Ok, combinado. Eu acho que, em termos da reflexão da educação para o futuro, temos muita tendência a pensar em coisas interessantes e projetos interessantes para fazer com as crianças e para mudar a forma como trabalhamos com as crianças, mas eu acho que a chave para mudar a educação é investir nos adultos. Portanto, eu sem dúvida alguma que se eu tivesse que decidir onde é que eu apostava as minhas fichas, eu apostava as minhas fichas não em coisas alternativas para as crianças, mas em apostar mais nos adultos que já lá estão. Estes adultos que já lá estão, ou trazer outros adultos e apostar nos adultos que lá estão. Portanto, é o mais difícil, é verdade, trabalhar com adultos que já estão formados e que já fazem o que fazem há não sei quantos anos e tal, é mais difícil, mas eu acho que essa é a chave. É esta awareness, esta consciência, este cuidar também, porque perceber que os adultos que estão nas escolas e que trabalham com as crianças todos os dias têm um trabalho super desafiante e esses adultos precisam ser cuidados. Se nós precisamos, não é? Como falamos muito do cuidado das mães e das mães poderem fazer uma pausa e das mães cuidarem de si próprios, que é essencial, também cuidar de todos estes adultos que cuidam das nossas crianças quando nós estamos a fazer outras coisas, os nossos trabalhos. Portanto, essa é a minha reflexão, educação para mim, mudar a educação para mim significa investir nos adultos que estão hoje em dia na educação e trazer outros adultos para a educação e para a consciência para estes temas. E passa a bola à Margarida. Aquela que fala muito também não se cala. Não, eu concordo. Eu da experiência que tenho com os meus filhos, que já são um bocadinho mais velhos do que os da Isabel e os da Joana, e o teu, não é? Também, que é bebê. Eu acho isso realmente, porque sinto uma grande diferença em professores que têm essa capacidade de adaptação, essa capacidade de perceber que os miúdos são diferentes, esse desejo de realmente ensinar, vontade de ensinar de forma diferente e não só escutar PowerPoints e estar a andar, maneiras de perceber os miúdos, de fazê-los ficarem motivados em várias áreas. Eu sinto realmente diferença e vejo que os miúdos também têm outro tipo de abertura e outro tipo de motivação para ir para as aulas e para aprender e para fazer os trabalhos e todas as responsabilidades que eles têm que ter e que é importante que as tenham. Portanto, eu realmente acho que concordo em absoluto que é importante reeducar os adultos, porque se virem as coisas de forma... Eu percebo também, era o que tu estavas a dizer, deve ser um grande desafio estar há muitos anos, eu então que não consigo estar anos e anos e anos a fazer sempre a mesma coisa, deve ser um grande desafio estar muitos anos sempre ali com o professor, deve ser extremamente desgastante. Mas esse vosso projeto é espetacular, porque vem dar, lá está, a lufada de ar fresco, necessária para estes professores se lembrarem de que não, eu gosto disto, eu gosto de ensinar, eu gosto dos miúdos e vai fazer toda a diferença depois nas gerações futuras. Concordo em absoluto. Pronto, eu não tenho assim muito a acrescentar, acho que é mesmo espetacular isso, é mesmo. E agora uma de vocês, Isabela ou Joana, façam-se à vida. Então vai, eu vou agarrar aqui que a Joana depois faz o fecho e assim vai tudo seguido, mas ia passar para os adultos, para os pais, que é, muitas vezes nós somos pais e não estamos propriamente a pensar no impacto que pode ter no futuro destas vidas que estamos a gerar, a educação que estamos a dar, ou o apoio que estamos a fazer, ou sentarmos, como estava a Joana há pouco a dizer, a ler uma história com eles. Não é só pelo, tipo, é um bebê e não precisa de estar aqui a ler uma história. Mas eu acho que se nós tivermos essa consciência, nós também vamos ser mais exigentes com as próprias escolas e com os próprios professores e com os próprios mentores e com todas as pessoas que estiverem no caminho da educação das nossas crianças, desde bebés até mais tarde. E às vezes eu nem sou uma pessoa muito de me impor muito, ou de ser muito chato, ou de ser muito exigente, ou de andar muito atrás, mas às vezes acho que devia ser mais. E acho que se tivermos mais esta consciência do que é que pode ser feito diferente, se calhar também podemos dar luzes, sei lá. Imagina, uma criança muda de escola, se calhar vai estar super fechada em si própria, e agora estou a passar um bocadinho isso até com a Mariana, não é?
E de que forma é que nas nossas escolas pomos as crianças a fazer trabalhos de grupo, para ser mais fácil, através de exercícios de colaboração, se integrarem com os outros alunos, não só com os outros alunos, mas com a própria matéria, com os próprios trabalhos que têm que fazer. Ou seja, em vez de ser aquela coisa do sentado na sua secretária, olhar para baixo, quieto, muito mais palmandado, ser mais colaborativo, mais ativo, mais participativo e mais envolvido. E passa por nós tentar que eles, crianças, sejam mais envolvidos. Portanto, eu passaria aí o valor da educação dos pais também. Na educação dos pais. Os pais serem educados para o poder que têm nas mãos no futuro da nossa sociedade ao terem um papel ativo na educação que dão aos filhos. E com isto passo a palavra para a Joana, para fazer a sua reflexão final e por aí fora. A Vera está aqui cheia de soluços, mas eu vou tentar. Sim, é muito por isto também que eu estava a pensar, que é a valorização dos profissionais desta área. Eu sempre que vou deixar as miúdas, e sempre eu ouço os miúdos todos lá dentro e digo sempre às educadoras, é mesmo um trabalho espetacular. Isto Oh, Vera, calma. E nós estarmos interessados e termos uma boa relação com os professores, esta parceria escola-casa, que nós, pelo menos cá em casa, tentamos fazer muito, é muito importante. É muito importante saber onde é que nós podemos ajudar, porque às vezes também conseguimos ajudar. E informarmos-nos. De vez em quando fazermos um curso, ou ouvirmos uma palestra sobre educação, porque é realmente eu acho que eu também concordo, acho que é a profissão mais importante do mundo e pronto, eu acho que é muito, muito desvalorizada. E pronto, um educador delas dizia uma coisa muito engraçada, que os pais têm sempre esta pressão de quererem que os miúdos vão preparados para isto, que os vão preparados para aquilo. Os miúdos estão a ser preparados para a vida, é muito mais importante que o primeiro ano, ou que os miúdos estão a ser preparados para o resto da vida. Estes anos são mesmo, assim, são ouro. E acho que às vezes as pessoas desvalorizam muito isso, por isso seria por aqui. Valorizar mais estes primeiros tempos. E pronto, acho que foi um ótimo episódio. É um tema muito importante. Sim, é mesmo importante. Agradecer-te, Rebeca, porque foi mesmo bom. Obrigada mesmo pelo bom convite. saber que e pelo teu trabalho, que é muito importante. Exatamente, há muita coisa a ser feita e depois deixamos as referências todas para vocês conhecerem mais os projetos onde a Rebeca está inserida e que está a construir. Por isso agradeço imenso. Agradeço a todos que nos estão a ouvir. É sempre bom. Continuem a seguir-nos, a irem ao nosso Instagram, a fazerem comentários, queremos saber de vocês também. E obrigada. Para a semana estamos cá outra vez. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Até para a semana. Até para a semana. Adeus e um queijo.